Boa tarde a todas e a todos. É um prazer encontrá-los, ainda que virtualmente, nessa tarde do mês de junho. Nós estamos aqui falando da Paraíba, temos amigos em São Paulo, no Paraná, em Brasília, para conversar um pouco nesta tarde sobre concessões de florestas públicas. A Comissão Nacional de Direito Ambiental fica muito feliz em estarmos todos juntos aqui, discutindo um assunto que é um assunto extremamente relevante e extremamente novo. A nossa ideia é trazer um tipo também novo de encontro. Eu sei que encontros virtuais já não é mais uma solução nova, apesar de ser recente, ela já está cristalizada, já está concretizada, mas o que a Comissão Nacional do Direito Ambiental da OAB pretende é fazer encontros mais frequentes, mais práticos, mais curtos, sempre com o viés de assessorar a advocacia ambiental naquilo que estiver ao nosso alcance, trazendo inovações legislativas, debatendo com quem efetivamente conhece, com quem está inserido em todo o processo, em todo o projeto. Então, na tarde de hoje, os meus colegas Alessandro Panassolo, que é vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, e Glaucia Savim, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Estado de São Paulo, vão conversar com vocês e com Rose Hoffmann e Robson Oliveira, ambos do PPI, que é o projeto responsável pela concessão desses serviços de concessão florestal. Robson é assessor-chefe da Assessoria Especial de Apoio ao Investidor e Novos Projetos, do PPI, e Rose é secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e à Desapropriação. Robson é graduado em Administração pela Universidade Estadual Paulista, tem mestrado em Economia e Finanças e Economia Empresarial pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E Rose é tecnóloga em Química Ambiental pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, especialista em Gestão e Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Regulação de Serviços Públicos pela Fundação Getúlio Vargas e mestranda em Poder Legislativo. Então, o currículo já fala por si só. Temos dois paranaenses se encontrando, e o que a gente quer fazer é exatamente isso, um espaço de encontro, um espaço de pensamento, de troca de ideias. Então, eu queria saudar toda a advocacia ambiental que nos assiste agora, de modo muito especial, os meus colegas da Comissão Nacional de Direito Ambiental, aos presidentes de comissões seccionais de direito ambiental, um abraço muito carinhoso para o pessoal do Amazonas, para o nosso colega Vanilton. Eu vou, então, passar a palavra aos mediadores e agradecer mais uma vez a todos por estarem aqui conosco. Eu também quero rapidamente agradecer a oportunidade de estar junto com o Robson e com a Rose, e também com a Glaucia, e com você, nossa eterna presidente Marina, que sempre nos acolhe com muito carinho e atenção. Vai ser uma grande oportunidade para todos, do sul ao norte, do leste ao oeste, para conhecer um pouco mais sobre essa lei e sobre os aspectos práticos que a advocacia ambiental sempre almeja, né? Como funciona isso na prática, como eu posso assessorar meu cliente com qualidade, como o meu cliente pode acessar esses investimentos, essas informações, os processos de licenciamento, essas concessões como um todo. Então, vai ser uma hora e meia de grande intensidade aqui e de grande proveito intelectual para toda a nossa advocacia. Oi, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite da Marina por participar desse encontro. Para mim é uma alegria estar aqui ao lado do Alexandre, conhecendo a Rose e o Robson, num assunto que é tão relevante como a Marina bem destacou. É uma preocupação para todos nós, né, essa questão da concessão das florestas públicas. Eu acho que é um caminho importante, na medida em que a gente percebe que as terras públicas que não são destinadas acabam caindo nas mãos da grilagem e do uso ilícito das terras. Então, eu acho que é um caminho importante para o desenvolvimento, para a sustentabilidade, e eu estava conversando com eles um pouquinho antes da gente iniciar. Eu tenho muitas dúvidas e eu espero que essas dúvidas possam também refletir as dúvidas de todos vocês que estão nos assistindo agora. Muito obrigada, vamos lá. Pessoal,
agradeço imensamente o convite, né, em nome do PPI, né, é uma honra estar aqui com vocês, e principalmente dividindo a palavra com a minha colega Rose, que é uma referência para todos nós aqui. A gente pensou dividir aqui a conversa em dois momentos, tá? Uma parte, a gente falando um pouquinho da coisa mais econômica, talvez, da construção florestal, e depois, num segundo momento, parte para a parte mais jurídico-ambiental, tá? Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar uma apresentação aqui agora e para a gente começar nossos trabalhos. Estão todos vendo a apresentação? Então, vamos lá. Acho que a gente sempre começa aqui nossas palestras do PPI falando um pouquinho do PPI, né? O que é o PPI? O PPI, ele é o Programa de Parcerias de Investimentos, ele foi criado em 2016 no governo do presidente Michel Temer. Ele tem vários objetivos, né? E um deles, talvez o principal, é designar projetos federais ou subnacionais como prioridade nacional. Feito isso, a gente também tenta instituir um novo nível de governança nesses processos, né? Processos de desestatização, né, de parceria com o setor privado, em regra são projetos complexos, né? Complexos em várias dimensões, né? Tecnicamente complexos e politicamente complexos, porque envolvem aí o interesse público, né? E tem que também envolver o interesse do investidor privado. Então, ter uma governança, né? Protocolos, isso é importante para que a gente consiga fazer processos que sejam sustentáveis, né, e legalmente corretos, né, que de fato tenham valor tanto para a sociedade quanto para o investidor. Tá? Esse programa prevê a existência de um conselho, né, que é o Conselho do PPI, talvez muitos conheçam, porque sempre está na mídia aí, né, é um conselho composto por 7 ministros de Estado, o presidente da República e os 3 presidentes das instituições financeiras federais, o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil. E esse conselho, né, é que define os projetos que são prioridade nacional, né. Além disso, né, além do Conselho do PPI, nós temos a Secretaria Especial do PPI, que é o órgão que dá apoio ao Conselho, apoio às decisões do Conselho. E aqui, na Secretaria Especial do PPI, né, nossa líder é a Marta Cellier. Estamos divididos em 5 secretarias, ou 5 unidades, né? Uma que é focada em transportes, né? Então, cuida de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Uma que é focada em energia, que é focada em óleo e gás, mineração, energia elétrica. A Secretaria da Rose, e depois deixo ela falar um pouco mais em detalhes, né, que ajuda, é uma secretaria transversal aqui no programa, que ajuda no licenciamento ambiental de todos os projetos da carteira. E uma outra unidade que fica responsável por projetos, em regra, menores, mas mais diversos, né, que é a qual eu faço parte. A gente cuida aqui, por exemplo, né, de construção de parques nacionais, as concessões florestais, privatizações, empreendimentos de turismo. Então, o principal trabalho da Secretaria do PPI, né, é dar suporte às decisões do Conselho e auxiliar os órgãos que são os responsáveis pela política pública a entregar os projetos, né? E boa parte desse trabalho que a gente faz de apoiar, ele também é de interlocução, né? Então, como eu disse, esses projetos são complexos, eles têm diversos stakeholders, né? Tanto dentro do governo quanto fora do governo, né? Então, tem a sociedade, tem investidor, tem os órgãos de controle. Então, a gente muitas vezes funciona como um hub, né? Um hub de conhecimento, porque como a gente cuida de tantos projetos tão diversos aqui dentro, a gente consegue fazer a transmissão de conhecimento de um projeto para o outro, né? E em 2019, né, no final de 2019, a gente teve um novo desafio aqui no PPI, né? Que foi a qualificação, né, das concessões florestais, que era algo muito novo aqui para a gente, né? Bom, as concessões florestais existem desde 2006, né, com a promulgação da lei, e com o serviço florestal, e eu acho que talvez caiba um comentário aqui, né? Eu acho que é um setor privilegiado, porque ele consegue ter uma instituição específica para fazer concessões, né? Isso não pode não ser muito comum, né? Às vezes os órgãos têm que fazer isso com outras atividades em paralelo, né? Então o cara faz a concessão, faz a gestão do contrato, faz outras coisas. Então acho que esse setor é um setor que tem uma vantagem em relação a outros, porque tem uma instituição que é o Serviço Florestal e que hoje é o responsável por fazer essas concessões, tá? E
Quando as instituições trazem os projetos para a gente, eles trazem, né, no intuito, né, de tornar esse projeto uma vitrine, né, porque, de novo, o nosso programa é o programa de prioridades do governo federal e também em busca de apoio, né. Então, em 2019, se eu não me engano, na reunião de outubro, a gente qualificou 3 unidades, né, uma gleba e 2 florestas nacionais para concessão aqui no PPI, né. E então, assim, qual que é o nosso papel nesse contexto, né? Nosso papel é apoiar o serviço florestal brasileiro a entregar esses projetos, né? A fazer a concessão, a fazer um leilão da melhor forma possível. E aí, assim, acho que muitos de vocês já sabem, né, as vantagens da construção florestal, mas eu acho que, como nós temos um pouco bem diverso aqui, né, segundo os colegas da UEB, vale a pena a gente tocar nesse ponto. Quais são as principais vantagens de uma concessão florestal, né? E talvez, antes, o que é uma concessão florestal, né? É a União, no caso, né, que o governo federal entregando a gestão, né, de uma floresta para manejo para o privado, ou seja, não é uma transferência de propriedade, não é uma privatização, é um ato legal onde eu concedo a um privado, sobre determinadas regras, né, e várias regras, o poder de explorar, né, alguns dos produtos daquela floresta, né. O principal, obviamente, é a madeira, mas de um jeito totalmente diferente do que é o desmatamento, né. É uma forma de exploração, é o manejo, né, que é o oposto do que é o desmatamento. Que é feito com técnicas, né, feito com conhecimento já gerado, com várias obrigações para o concessionário. E dentre, né, as pessoas que estudam esse setor, né, acho que é um consenso que essa talvez seja uma das principais ferramentas para a gente conter o desmatamento ilegal, principalmente na região amazônica, né. Então, acho que a primeira principal vantagem, né, relacionada à construção florestal é que, dada a situação caótica da fundiária, né, na Amazônia, essa é uma forma de formalizar a atividade econômica lá, né. Isso, numa dimensão, ajuda a diminuir a exploração ilegal, porque, sob diversos aspectos, né, tem alguém olhando ali, né, tem alguém explorando aquilo ali, ajudando o poder público a controlar aquele ambiente. E não menos importante, né, mas o desenvolvimento econômico das regiões, né. Hoje, no interior da região norte, é difícil você encontrar uma atividade legal para ganhar a vida, né? E a concessão florestal traz isso, né? Então você vai ter lá uma empresa, né, sob regras, atuando e vai ter que contratar pessoas formalmente, né? E vai desenvolver uma comunidade local. Além disso, né, a concessão florestal gera receitas que também são repassadas para os estados e para os municípios. Então, eu acho que as duas principais vantagens da concessão florestal são essas, tá? Então, como eu estava dizendo, né? Por quê? Porque torna o acesso formal ao empreendimento, ou seja, você formaliza uma atividade que hoje é primordialmente legal em muitas partes do Brasil. A construção florestal veio com um conceito de fornecer para o privado, para investimento, territórios grandes, né? E isso gera a oportunidade de investimentos de grande vulto, de longo prazo, né? Então, eu tenho vastas extensões de terras que são colocadas a leilão. Isso incentiva que investimentos vultuosos sejam feitos, né? O processo de concessão leva em consideração as questões técnicas dos proponentes, isso é importante, né? Em regra, um processo de construção florestal, ele é técnica e preço, né? Onde a técnica tem um peso maior do que o preço pago pela madeira, né, que vai ser retirada. A gente tem ali um instrumento de garantia financeira para que haja um incentivo, né, econômico para que o concessionário cumpra suas obrigações. Você tem a fiscalização do serviço florestal, né, nesse tipo de atividade e outros órgãos, como o ICMBio e o IBAMA, e você tem distribuição de recursos para os governos locais. Como é que funciona esse processo de concessão, né? Tudo começa com o PAOF, né, que é o Plano Anual de Outorga Florestal, que é um plano estratégico, né, do Serviço Florestal e do Ministério da Agricultura, né, que designa quais áreas serão concedidas em um determinado ano, né. Com base nesse plano, o Serviço Florestal começa os estudos técnicos, né, para viabilizar a concessão, né. Então, são estudos florestais, ou seja, de inventário, né, avaliar qual o potencial, né, de extração de madeira daquele ambiente, mas aí também tem a avaliação econômico-financeira, para avaliar, obviamente, se aquilo ali tem algum apelo econômico, estudos ambientais, estudos jurídicos.
feito todo esse estudo, né, e aí depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse detalhe, você também produz aí os editais de licitação, né, todos os documentos editalícios, você realiza uma concorrência, né, pública, feita a concorrência, tendo vencedores, a assinatura do contrato, né, e aí o Serviço Florestal assume essa gestão, né, que envolve, né, monitorar é um fiscal de contrato mesmo, né, ele monitora a execução do contrato. E aí, quando se começa a produzir, né, se faz o investimento que tem que ser feito ali, se começa a produzir, esse concessionário tem a obrigação de repassar recursos, né, para o Serviço Florestal, que é depois dividido aí para alguns atores do governo. Esse aqui é um histórico, né, de qual tem sido o resultado econômico das concessões florestais nos últimos anos, né. Então a gente pode ver aí que a produção anual ela vem crescendo ano a ano, né. Isso claramente mostra o desenvolvimento do setor, né. Apesar de estar crescendo, né, hoje a gente tem por volta de 1 milhão de hectares concedidos, e tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, né, de 2016, que é referência para quem estuda o assunto, que diz que o Brasil tem um potencial, né, que o potencial do Brasil, né, para a concessão de floresta é de mais de 20 milhões de hectares, né. Então a gente tem aí uma avenida de oportunidades, né, nesse setor. Hoje a gente tem no Brasil 7 florestas concedidas, né. Essas florestas elas estão, né, divididas em 18 contratos de concessão, como eu disse. A gente tem aí 1 milhão de hectares concedidos hoje. E qual que é o potencial, né? Hoje a gente tem, né, em projetos sendo estruturados, né, mais ou menos 3 milhões de hectares, né? Então, se a gente conseguir, né, executar esses projetos, a gente vai ter até 2022 quadruplicado, né, o total de área concedida no Brasil, né? Como é que está dividido isso dentro do governo hoje, né? Hoje a gente tem 3 áreas que estão no PPI, né, que correspondem a mais ou menos 1 milhão e 200 mil hectares. Tem 6 áreas que estão sendo estruturadas pelo BNDES, né, também mais ou menos no mesmo montante. E tem uma área que está para ser licitada quase que imediatamente, está com o contrato, né, edital prontos, que é a no Amapá, na governança do PPI, né, eu acho que a gente conseguiu, né, experiência em concessões em infraestrutura, mas está entrando agora nesse mundo a entrada do PPI, do BNDES nesse mercado, né, nessas estruturações, acho que pode com certeza ampliar um pouco a governança, né, e o conhecimento e as modelagens e tornar esses projetos mais atrativos, né, atrativos em várias dimensões, não só para o privado, mas também para o meio ambiente, para a sociedade local. Então, assim, isso é uma rápida explanação do que a gente entende aqui, né, como funciona esse setor, né, e a ideia é ser rápido mesmo para a gente ter um espaço para debater. E aí eu abro a palavra para minha colega Rose, para ela fazer as considerações dela. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer e uma honra falar sobre meio ambiente, licenciamento. Um tema bastante polêmico, principalmente quando a gente associa com o tema concessão de florestas públicas. A gente vem prestando como se fosse um assessoramento, um apoio, então, no PPI a esse assunto, no que se refere aos aspectos relacionados ao licenciamento ambiental. E como nós temos um público bastante diverso e principalmente focado na área jurídica, eu acho que vale a pena colocar para debate um tema que vem nos demandando atenção na questão jurídica, que é uma potencial divergência, uma possível divergência entre as regras impostas pelo Código Florestal em relação à exploração de florestas públicas e a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que é lá de 2006, como foi mencionado. Então, a gente tem lá a Lei 11.284 de 2006, que exige licenciamento prévio para exploração de florestas públicas, mediante, então, o licenciamento feito pelos órgãos do CISNAMA, enquanto o Código Florestal inovou ao dizer que o plano de manejo sustentável, manejo florestal sustentável, ele é suficiente para o licenciamento, então não seria exigida nenhuma outra licença ou autorização para que possa ser feita a exploração florestal.
Nós temos muita clareza sobre a possibilidade de aplicação do Código Florestal nesse caso, ou seja, não seria demandado um licenciamento específico, tampouco o relatório ambiental preliminar, que seria a regra lá de 2006, mas existe um debate jurídico bem intenso em relação a isso. Acho que o público talvez tenha interesse em debater esse ponto um pouquinho. Mas, de forma geral, o que a Secretaria de Apoio ao Licenciamento tem feito é prestar esse apoio tangencial, né, num trabalho bem robusto que é feito pela equipe do Robson, no sentido de viabilizar as concessões. Então, acho que a gente pode abrir para debate, estamos à disposição para responder todos os questionamentos. Espero que a gente possa responder, não sei se vocês viram aí no currículo, mas eu não sou advogada, mas eu me meto nesses debates Nem eu. mesmo. A gente não tem o diploma, a gente vive se metendo na área dos outros, então podem perguntar que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Eu vou iniciar aqui fazendo alguns comentários, na verdade, perguntas aqui para o Robson primeiro, e depois passo a palavra para a Gláucia, né? Robson, na prática, como é que tem funcionado? Há muita demanda, né? Os concessionários, as pessoas, as empresas interessadas nessa concessão têm buscado, né? E vocês têm percebido isso, né? Como órgão de apoio ao Serviço Florestal Brasileiro, uma demanda por essas concessões? Sim, o que a gente teve, na verdade, nos últimos 1 ano e meio, quase 2 anos, foi um problema jurídico também, né? Não sei se vocês sabem que o Serviço Florestal, ele migrou, ele era um órgão do Ministério do Meio Ambiente, e ele foi transferido para o Ministério da Agricultura, se eu não me engano, no final de 2018, não foi, Rose? E desde então, né, a gente só conseguiu... só que foi feita a transferência, né, do órgão, mas não foi transferido o poder concedente, né? Então, a gente teve, entre o final de 2018 e agora, maio, se não me engano, de 2020, houve um debate intenso no governo, né, em relação a como transferir esse poder concedente, se precisa de projeto de lei ou não, e a gente conseguiu, né, vencer essa divergência ou controvérsia dentro do governo, e transferiu também o poder concedente agora em maio para o Ministério da Agricultura, né? Então, eu acho que existe então, por que eu disse isso, né? Porque existe um potencial muito grande, a gente ficou muito tempo sem conceder florestas, né? Então, das conversas que a gente tem com o Serviço Florestal, a gente vê que, de fato, as empresas estão esperando que aconteça, né, a próxima licitação, né? O que eu acho que a gente também tem potencial de ampliar, inclusive, esse interesse, porque ampliando a governança do processo, né, esse processo foi um processo que, desde 2006, né, ele foi conduzido de forma um pouco enclausurada dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? Eu acho que a gente ainda tem um potencial de melhorar o arcabouço de incentivos, né, principalmente econômico-financeiros e técnicos dentro dos contratos e dos editais, para ampliar ainda mais o interesse de investidores nesse tipo de concessão, né? Então, a resposta é sim, existe interesse, e eu acho que a gente tem o potencial aqui, né, com a ajuda do PPI, do Serviço Florestal, do BNDES, de ampliar ainda mais esse interesse de investidores privados nesse setor. E deixa eu fazer uma perguntinha antes de passar para a Gláucia, só eu sempre gosto muito de trabalhar com essa questão do compliance ambiental. No momento em que vocês estão fazendo os editais, no momento em que vocês estão colocando, né, essa concorrência, tudo isso é levado em consideração, né, o perfil da empresa, como o histórico, né, se a empresa tem, né, um trabalho efetivo, né, praticando, né, a sua atividade dentro da legalidade, tudo isso é significativo no momento da concessão? Sim, como é que funciona, né? Como eu disse no começo, né, é uma licitação de técnica e preço, né? Então a gente escolhe, né, o concessionário por meio de 2 critérios, né? E como eu disse também, o critério da técnica, ela tem um peso superior ao do preço. E como é que funciona, assim, esse processo, né, de elaboração dos critérios técnicos para serem avaliados? Ele é um negócio que é levado muito a sério dentro do Serviço Florestal, e é feito em estrito conexão com a sociedade local, né? Então, a gente não tem um padrão para todas as concessões em relação a critérios técnicos, mas, dentre eles, né, a experiência pretérita da empresa, né, e a experiência tem que ser, de fato, regular, né, tem que demonstrar a regularidade da experiência. Aí tem geração de empregos, tem a utilização de insumos que sejam locais.
Então, esse processo, né, que privilegia a técnica em detrimento do preço que vai ser pago ali, da outorga que a União vai receber, eu acho que considera isso, né? Então, de novo, né, a experiência que tem que ser comprovada, né, quando você apresenta um projeto para participar da licitação é uma experiência formal, né? Então, acho que essa formalização do investidor, né, da empresa que vai poder participar, ela é essencial. Uma das perguntas que eu ia fazer, a Rose já respondeu, que é a questão do licenciamento das unidades de conservação que já tem plano de manejo. Eu também acho que não tem necessidade nenhuma de ter um EIA-RIMA para uma unidade que já tem plano de manejo. Acho que o licenciamento tem que ocorrer mesmo quando não existe nada, né? Não tem regulamentação nenhuma. Então, você já respondeu uma das minhas. Mas eu tenho uma outra questão, vocês falaram em exploração de madeira, mas tem a questão da exploração de serviços, né? E no Brasil, eu acho que a gente tem uma resistência muito grande à exploração de serviços, principalmente em unidades de conservação de proteção integral, ao contrário do que ocorre em outros países, em que a gente vê os parques nacionais americanos sujeitos abertos para visitação e para atividades que eu acho que, de visitação controlada, e atividades que eu acho que são interessantes e que até ajudam a preservar e a manter esses parques funcionando, né? Observação de espécies da fauna, da flora, safaris fotográficos. Eu acho que é uma experiência bastante rica. E quando a gente tem a unidade de conservação e fecha a porta e fala que ninguém entra, também ninguém se sente dono, então ninguém se sente obrigado a contribuir para a preservação daquele espaço. Então, eu queria que vocês me contassem se tem algum plano nesse sentido. Bom, Robson, eu vou começar falando um pouquinho dos avanços regulatórios nesse sentido, depois você fala um pouquinho do que tem na carteira do PPI. Mas a gente percebe, sim, a necessidade de fomentar esse setor, assim, a exploração sustentável, a visitação em unidades de conservação. A gente tem o entendimento de que quanto mais contato as pessoas tiverem com a natureza, maior o reconhecimento da importância dela e maior a prática de conservação mesmo, no mérito da coisa, né? Teve uma medida provisória em 2017, que foi a medida provisória 809, ela tratava de forma mais ampla daquele fundo privado para compensação ambiental, mas em dado momento ela foi tratar justamente para desenvolver esse setor das regras de autorização ou licenciamento para atividade de turismo em unidade de conservação. E aí foi transformada na Lei 13.688, salvo engano, e que fala que para a exploração turística, então, em unidades de conservação, se não for significativo impacto, ou seja, se não for aquele caso de EIA-RIMA, e se não extrapolar a zona de amortecimento, o próprio ICMBio pode, no caso das unidades de conservação federais, pode autorizar a atividade. Então, isso simplificou bastante as coisas. A questão é sempre delimitar, no início do licenciamento, se é o significativo impacto ou não. É sempre bastante subjetivo, mas isso simplificou muito as coisas. É como se invertessem os papéis. Então, antes, o IBAMA licenciava com a anuência do órgão gestor. Quando é essa atividade turística, de exploração, educação ambiental, etc., invertem-se os papéis. Então, o ICMBio autoriza diretamente com a anuência do IBAMA. É essa inovação trazida pela 13.668. Que facilita muitas coisas. E isso entrou pesado também na carteira do PPI, acho que a tendência é aumentar. Acho que o Robson pode falar de alguns exemplos, mas a tendência é ampliar essa carteira para fomentar isso. É verdade. Fora as florestas que a gente até gera uma confusão aqui para a gente explicar para as pessoas, né? Hoje a gente tem aqui algumas unidades de conservação para visitação no nosso portfólio, né? E as unidades de conservação, as florestas para manejo, né? Então, hoje, a gente tem 8 projetos de unidades de conservação para visitação, né? Hoje, em regra, quem faz isso é o ICMBio. Acho que o Serviço Florestal também pode, né, na destinação da floresta, ele poderia, acho que até tem nos contratos, né, mas é pouco utilizado, prever ali, né, a possibilidade de visitação, mas hoje quem faz isso muito forte é o ICMBio, né? Hoje, no Brasil, a gente tem 7 parques concedidos, né? Se eu não me engano, a gente tem 74 parques federais e mais de 400 parques estaduais, municipais e federais, né? Então, a gente tem um potencial, né, de disponibilizar áreas para turismo no Brasil gigantesca, né? E a gente tem tido, né, ao longo do tempo, uma dificuldade em fazer isso, né?
Então, como eu disse, a gente tem hoje 7 unidades de conservação e a gente tem 8 na carteira. Se a gente conseguir, eu acho que a gente vai conseguir, né? A gente tem até 2022 a gente vai conseguir dobrar o número de unidades de conservação no Brasil para visitação. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a nova concessão do Parque de Foz aqui com a gente, a concessão de Jericoacoara, do Parque Nacional de Jericoacoara, do Parque de Lençóis Maranhenses, que são 2 símbolos do Brasil e hoje poderiam ter uma gestão melhor, né, com os incentivos corretos e com um investimento privado, e é o que a gente vai tentar fazer agora. A gente tem parques menores, como o de Aparados da Serra, lá na Serra Gaúcha, não sei se vocês conhecem. Esse é o que está mais adiantado aqui com a gente, já está no PCU, né? Então, estamos em vias de lançar o edital para concessão da visitação. E aí eu vi que tem, aqui no chat tem uma pergunta sobre a Floresta de Canela, eu posso falar um pouquinho dela depois aqui, mas tem a Floresta de Canela para visitação, a Floresta de São Francisco de Paula para visitação, o Parque Nacional de Brasília e o Parque Nacional de São Joaquim. Então, a gente também está olhando para isso, né? E eu acho que aí tem 2 perspectivas claras, né? 3, pelo menos, né? Quando a gente fala de visitação, que é a proteção, né? O que a Rose falou, quando as pessoas conhecem, né, nossos ativos ambientais, elas tendem a proteger mais, se importar mais com aquilo. Tem a dimensão econômica, né? E o Parque de Foz do Iguaçu, eu acho que é o maior exemplo disso, né? O Parque de Foz do Iguaçu transformou a cidade, transformou a dinâmica econômica da cidade. Tem muita gente ali do entorno que vive do parque, né? E tem uma outra dimensão que é de desoneração do Estado, né? Hoje, o Estado tem que cuidar dessas unidades, mesmo nas áreas de uso público, né? Quando tem um privado ali cuidando disso, você desonera o Estado, né, e você pode investir esse recurso em outro local. Então, isso está no nosso radar. Inclusive, as áreas de conservação para visitação, isso chegou bem antes aqui conosco, né? Então, a gente já está realmente muito envolvido no processo, né? A gente tem uma parceria muito boa lá com o ICMBio, o pessoal do Ministério do Meio Ambiente também. E aí, vou talvez emendar aqui na pergunta do chat sobre a Floresta de Canela, que está nessa vertente aqui da visitação. A Floresta de Canela, apesar de não ser uma unidade de produção integral, né, ela ser uma unidade de uso sustentável, o ICMBio decidiu, né, destinar essa unidade só para visitação, né? Então, a gente está tratando ela aqui como se fosse um parque tradicional. Ela não vai ter a previsão no contrato de corte de madeira, né? Então, toda a renda daquela unidade será feita por meio da visitação, por meio de instalação de estruturas. No caso de Canela, né, dado que é uma unidade pequena, a gente está prevendo lá até a construção de uma pousada. Então, é assim que o concessionário vai se remunerar, porque a pergunta acho que é mais ou menos essa, né? Na Floresta de Canela, como seria a remuneração do concessionário? Então, é assim, por meio da visitação, né, da cobrança de ingresso para entrar e para utilizar as estruturas que já existem e vão ser construídas dentro da floresta. Ela vai trabalhar com o pilar do ecoturismo puro, né? Exatamente. Isso, né? Exatamente. Então, esse é o modelo de concessão de ecoturismo, que vai, daí, evidentemente, trabalhar com a paisagem, com a questão dos serviços ecossistêmicos, enfim, com a visitação, né? Tudo isso também, sem dúvida nenhuma, faz parte do objetivo, né? Não é só a exploração pura no modelo tradicional, né? São os serviços que a floresta presta em pé, que a gente chama, né? Então, isso também é significativo. E eu acho que é importante, Robson e Rose, colocar, inclusive, nessa concessão, né, trabalhar muito com o concessionário, essa pegada de demonstrar o que é um serviço ecossistêmico, como ele impacta no dia a dia do município, da região, das pessoas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cultural, que as pessoas, de fato, procuram, né? Na floresta, nos fins de semana e também quando é possível. Agora, na pandemia, né, Marina, não é possível, mas procuram, né, estar perto dessas áreas verdes, justamente pelo serviço ecossistêmico que ela presta. Então, eu acho isso bem significativo, ter uma floresta, um modelo, dizer, olha, essa floresta aqui é para a gente trabalhar ecoturismo e reforçar a importância dos serviços ecossistêmicos na nossa vida. Eu acho isso bem significativo. Glaucia, você quer falar? Muito obrigada pela resposta. Eu acho que essa é uma das preocupações que eu tenho, né, da possibilidade de explorar esses serviços da floresta, mas o Robson falou em garantias financeiras e o concessionário, na lei, é obrigado a prestar essas garantias financeiras. E o que eu queria perguntar para você, Robson, como é que você calcula o montante da garantia que tem que ser oferecida?
Bom, esse é um aspecto bem técnico do contrato, né? Isso acaba variando de contrato para contrato, mas geralmente é um percentual do valor global do contrato, né? E aí, assim, eu não diria que isso é quase uma arte, né? Não é uma ciência, é de tentar modular, né? Uma garantia para que ela não seja proibitiva, né? E você impeça que novos ou pequenos, né, empreendedores entrem, mas também não seja leve demais para facilitar o descumprimento do contrato, assim. Então, assim, isso é muito caso a caso, é ad hoc, assim, não tem uma regra geral, né? Tentam criar regras gerais, é 1% do contrato, é 2% do contrato. Mas eu acho que o que eu tenho visto aqui em diversos, não é só no setor de concessões florestais, é que é uma arte, assim, uma balança que tem que se pesar o tempo todo, e eu acho que acaba ajudando muito a gente definir qual é o montante final disso. É um diálogo com a sociedade, com o mercado, antes de lançar o edital, né? Então, a gente tem aqui no PPI, né, a prática de, para todos os projetos, né, a gente fazer pelo menos 2 roadshows, que a gente chama, né, que são ciclos fora a consulta pública e audiência pública, que são tradicionais, de organizar conversas, né, one-on-one com investidores, com interessados, com entidades do setor, e nessas conversas a gente coloca essas coisas na mesa. Olha, isso que a gente está pensando como garantia, ou até como outorga na cabeça, né, o front, faz sentido, né? Isso vai afastar o pequeno empreendedor, né? Ou não, está pequeno demais, que vai trazer um monte de aventureiro que depois vai entrar no negócio e não vai cumprir com as suas obrigações, né? Então, eu diria que é uma arte, e eu acho que a gente só resolve, e tem certeza disso, com muito diálogo, né, com todo mundo que está envolvido. Obrigada. Nós temos algumas perguntas aqui, até por fidelidade ao nosso público, vamos, né, fazer as perguntas, né, Marina? Então, como a empresa é remunerada, isso depende muito do tipo da concessão florestal, né? Se envolve ecoturismo, se envolve exploração florestal, eu acho que isso é bem significativo. Isso, porque assim, tem dois... desculpa. Não, pode falar, pode falar. Porque eu acho que a gente tem dois modelos assim hoje, né? E eu acho que esses modelos talvez tenham que se conversar em algum momento, que é o modelo do CMBio e o modelo do serviço florestal, né? Apesar da lei de construção de florestas prever, né, a possibilidade de você utilizar indiretamente né, os recursos da floresta, com visitação, não tem sido uma prática nos contratos vigentes, né, do serviço florestal, né? Acho que por vários motivos, e talvez o principal é a localização das florestas, que tem um foco lá, né, no SFB, que é na Amazônia, e aí a questão da infraestrutura para ter visitação, ela é relevante, né? As pessoas têm que poder chegar lá de um jeito, né, minimamente acessível, né? Mas eu acho que é uma preocupação do serviço florestal tentar trazer outros tipos de receita para essas unidades que não a extração de madeira, né? Então, acho que hoje a regra para as concessões do serviço florestal é a extração de madeira e a regra do CMBio é a visitação. Mas eu acho que em algum momento essa coisa pode se unir, né? E a gente poder utilizar um pouco melhor o potencial dessas unidades. Maravilha. Tem uma outra pergunta. O que acontecerá se a concessão se tornar economicamente desinteressante? Acontece isso com você? Tem as regras, né? Teve? Não, assim, de novo, acho que tem esse mecanismo para essa solução dessa controvérsia já existe, né? Em vários, na lei de concessões tem isso, né? Que eu acho que, se eu não me engano, Rosê, me ajuda, acho que a lei de relicitação não prevê relicitação para floresta, para construção de floresta, né? Então, acho que as pessoas têm que entender que é um contrato. Então, a viabilidade ela é buscada no início, na modelagem, é o grande desafio de fazer algo que seja viável por todo o ciclo do contrato. Não não está se vendendo algo e depois deixa correr solto. Então, tem um contrato prevendo a viabilidade no curso do ciclo de vida dessa concessão. E imprevistos no meio do caminho tem mecanismos contratuais. Vamos falar do caso mais imprevisível que a gente está sofrendo agora, que é uma pandemia. Os contratos de concessão, sejam eles de infraestrutura ou de outras coisas, estão tendo que se adaptar a um momento inesperado. E assim como aconteceu gravemente com uma pandemia, pode acontecer com uma crise econômica, com um bloqueio de acesso numa unidade de conservação. Então, existem mecanismos contratuais para lidar com cada uma dessas incertezas, alocando o risco. Quando é que o risco dessa inviabilidade vai ser do poder concedente ou quando vai ser do concessionário. Então, é regido pelo contrato.
E pela Lei 8666, que baliza a licitação no país, né? A Lei Geral de Licitações. Eu acho que Aí depende, né? e a gente tem aí, não, a gente tem esses mecanismos para o desequilíbrio do contrato, né, na própria lei. Exato. E no Como limite, qualquer né, contrato esse público, né? complemento reiterado, né, é a caducidade, né, a solução, né? Exato. Perfeito. Vamos lá para mais perguntas aqui. Vou fazer, então, olha, o Robson falou que as concessões ajudam a conter o desmatamento. Como? Temos dificuldades em monitorar contratos públicos em todas as esferas. Quais são os riscos na concessão? 3 perguntas numa só para você, Rose e Robson. Quer me ajudar, Rose? Eu posso? Em relação ao controle do desmatamento, eu acho que hoje a gente fala muito em governança do território. Não só o ICMBio, o IBAMA, como toda a estrutura pública hoje passa por uma deficiência de orçamento de servidores. A gente faliu, basicamente. E não tem como, a gente não consegue hoje concretizar, por exemplo, colocar 10 servidores em cada uma das unidades de conservação para gerir, fiscalizar, ter a presença do Estado na região. Então, ter um privado que faça isso em nome do governo é uma saída para garantir governança, presença do Estado. E o que a gente tem fortalecido muito também é a fiscalização dos contratos. Então, é capacitação, e aí a gente consegue ampliar um pouquinho o controle, porque aí não é só o IBAMA e ICMBio, você passa a ter o TCU fiscalizando, outros órgãos fiscalizando, porque ali é dinheiro público. Não, como o Robson bem explicou, não se está abrindo a mão, a gente não abre mão do ativo. Continua tendo controle estatal sobre isso, e então você amplia os poderes para fiscalizar e ainda passa a ter alguém presente lá na ponta, que no mínimo vai reportar a presença de ilegais na região. Vamos pensar então numa floresta pública com exploração sustentável de madeira, aquele que estiver manejando não vai querer que um grileiro entre lá e passe o correntão. Exploração, quando a gente fala em manejo sustentável, não é corte raso, não é sair derrubando florestas. Eu costumo dizer que é colher as árvores mais maduras. Então, você colhe da forma mais sutil possível para não derrubar as demais. Isso é um trabalho bem mais delicado do que chega um grileiro e sai tirando, passa a ser inclusive uma disputa econômica. Você tem um ente privado muito fiscalizado, que não quer que outros tirem o seu recurso. Então, a governança territorial é maior, é a presença do Estado na região e a presença de um preposto em nome do Estado também fazendo desenvolvimento sustentável e não predatório. Só um complemento, assim, perfeito, Rose, assim, e a formalização, né? Porque sem a concessão ali, aquela terra é pública, né? Qual outra atividade econômica que não, né, sei lá, o garimpo ou o desmatamento, né? Então, você cria uma formalização. Então, fora essa questão de ter mais gente, né, com interesse, né, naquela região, que não só o Estado, né, e na conservação, você cria uma formalidade que antes não existia, né? E essa formalidade traz consigo regras, né? Então, acho que tem essas duas dimensões que a gente tem que olhar, e eu acho que isso, de fato, gera o potencial de maior conservação, né? Na prática, isso tem que ser visto, né? Isso tem que ser aprimorado, tem a gestão, tem a própria atitude do concessionário, né? Mas eu acho que, em termos mais abstratos, acho que é isso que nos faz defender que a construção florestal pode reduzir o desmatamento, principalmente na Amazônia. Eu vou aproveitar para pegar o gancho, até apareceu mais uma pergunta e acabar falando sobre isso, que é como o poder público tem atuado para melhorar o controle de origem do produto florestal e o combate à geração de créditos florestais sem lastro. O que acontecia no passado, não vou dizer que hoje talvez ainda não tenha resquícios em relação a isso. Quando você tem um plano de manejo sustentável autorizado, você tem uma quantidade de madeira que pode ser retirada periodicamente. Esse cálculo para saber o quanto pode tirar, ele é baseado no potencial de regeneração da floresta. Então, para que ele seja sustentável, ele tem que ser, como eu falei, sutil no decorrer do tempo. Não é tirar tudo, sair, depois deixar a floresta se recompor. Ele é diluído no tempo. No passado, o que acontecia com frequência?
declaravam a madeira como se estivesse saindo de dentro de uma floresta nacional com um plano de manejo sustentável, mas a hora que você viu a quantidade de madeira que saiu, mesmo se desmatasse a floresta inteira, não tinha aquele potencial todo. Hoje, os sistemas de controle, eles fazem esse tipo de cruzamento, então foram aprendendo com o tempo para que esse tipo de aberração não aconteça mais. E isso é a inteligência da informação. O que acontece quando a gente tem um estado que não é mais tão inchado em relação ao número de servidores e estrutura? Você tem que desenvolver tecnologia, senão você não consegue dar conta do trabalho. Então, o IBAMA, o ICMBio e o Serviço Florestal trabalham com inteligência, mais tecnologia. Os sistemas do Serviço Florestal são admiráveis. Para quem tiver curiosidade, eu sugiro dar uma busca no YouTube. Deixa todo mundo mais tranquilo, porque tem governança. Essa questão, não é dar uma autorização e deixar correr solto mesmo. Tem esse cruzamento de dados, quase como a Receita Federal faz no nosso imposto de renda, ver se alguém está mentindo, é esse tipo de cruzamento de informação para que não esquentem madeira, né? A gente fala não esquentar a madeira como se estivesse saindo de um manejo sustentável. Perfeito. O Vanilton, nosso presidente lá da nossa Comissão de Direito Ambiental do Amazonas e membro da Comissão Nacional, está fazendo uma pergunta interessante. As populações tradicionais do entorno das áreas serão contempladas de alguma forma? Haverá algum benefício para estimular as associações e cooperativas das populações do entorno participarem da licitação? Então, a gente debate muito a questão das comunidades tradicionais no âmbito da Convenção 8169, que fala, né, não só em relação a licenciamentos, mas que qualquer ato administrativo ou legal que possa afetar essas populações diretamente, eles precisam ser ouvidos no processo. E isso é feito, seja o ato administrativo, ele pode ser aquela autorização direta que eu falei, do ICMBio, pode ser a licença ambiental, quando ela é exigida, ou algum ato que determine a decisão, né? Nesse processo, eles precisam ser ouvidos, e se houver impacto direto sobre eles, precisa ter medida mitigadora e compensatória. Então, sim, eles precisam ser contemplados em todos os processos. Posso fazer um comentário sobre isso também, Rose? Assim, no mapeamento, no estudo que é feito lá para a definição do edital e contrato, é feito um mapeamento, né? Se comunidades tradicionais fazem um tipo de extração ali de material na floresta, né? E se isso de fato for comprovado, isso é colocado no contrato como algo que o concessionário não pode explorar. Então, para garantir, né, que aquilo que é de subsistência das comunidades locais continue delas, né? E para cooperativas e sociedades, né, menores, o próprio edital de licitação prevê que eles não paguem aos custos de estruturação de projeto, né, que isso, em regra, isso é colocado como encargo do novo concessionário, então eles não pagam isso. E, se eu não me engano, se não me foge a memória aqui, os valores de garantia são reduzidos a 25%. Então, acho que existe já na lei de construção de florestas esses incentivos para que pequenos produtores, pequenos empresários e sociedades cooperativas participem do processo. Láucia, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi. O que eu queria perguntar é que, quando o decreto, o Robson começou falando sobre isso, né, que primeiro o Serviço Florestal foi para o mapa e depois a competência para concessão também foi pelo decreto 10.347. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: o que mudou transferindo a competência para concessão florestal do MMA para o mapa? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Você quer responder essa? Porque você acompanhou isso desde o início, né? Eu só peguei no finalzinho. Esse aí foi uma questão da transição de governo. Quando se fez a transição, saiu aquela medida provisória, então, janeiro do ano passado, reestruturando toda a esplanada, os ministérios e tal. E algumas comissões acabaram ficando. Então, você transferiu algumas atribuições para o Serviço Florestal, mas a Comissão de Florestas ficou no MMA. Com isso, você tinha o que o Robson explicou, uma confusão interna no poder concedente, e fazia com que a burocracia ficasse duplicada. Você tinha que tramitar o processo dentro do MMA e dentro do mapa, porque a estrutura não foi completa. Então, esse decreto, ele nada mais fez do que
ajustar as abóboras na carroça. A gente teve uma mudança muito robusta, né, no início do governo. Foram vários ministérios que ou se fundiram, foram extintos. Era muita mudança ao mesmo tempo. E eu tive a oportunidade de participar um pouquinho da transição. Era muita coisa, gente. Era muita coisa mesmo, muito texto rolando. Isso aí foi só um mero ajuste mesmo. Na prática, o poder já estava no serviço florestal que foi transferido para o mapa. Foi só um pequeno ajuste mesmo, que eliminou burocracia, mas não tira, por exemplo, a possibilidade do MMA continuar articulando com o mapa para ver eventuais conflitos de interesse, se as políticas estão alinhadas. Eu acho que hoje a gente tem um diálogo maravilhoso entre as pastas, que eu nunca vi no passado, de conversa para tentar buscar convergência. Então, questão de energia, infraestrutura e preservação, o diálogo vem muito antes do que acontecia no passado, que era só quando chegava no conflito no licenciamento, para ver quem que tinha que ceder. Hoje a gente tenta planejar melhor. Então, eu diria que essa mudança foi meramente burocrática, só para que não tramite mesmo nas duas pastas, e a questão do alinhamento é feito pelas reuniões de governança, que é feito com reunião sempre com os ministérios. Obrigada, Rose. Acho que aqui tem uma pergunta. O que diferencia essa concessão florestal que está sendo pregada das demais concessões florestais já executadas e com resultados totalmente negativos para o meio ambiente? Eu acho que uma das melhorias é essa que eu falei, a gente tem aprimorado a governança dos processos. E essa pergunta se aplica não só a concessões florestais, mas a quaisquer outras concessões. O que a gente está aprendendo? Vejam concessão de rodovia, quanto fracasso a gente já teve no passado e como a gente aprendeu. Eu acho que o que a gente tem hoje primeiro, vou fazer propaganda, tem o PPI, que é colocar excelência e qualidade técnica no processo, com esse assessoramento. A gente tem uma base técnica muito boa nos órgãos ambientais e, às vezes, falta só esse traquejo do mecanismo de concessão. Então, vejam, no passado a gente tinha analistas ambientais que fizeram um concurso para uma atribuição bem mais voltada ao mérito da coisa, e eles estavam modelando contratos. Então, agora, com a qualificação no PPI, a gente ganha muito em segurança jurídica e assessoramento técnico na parte da viabilidade econômica, que não é expertise dos órgãos ambientais, eles tinham muita vontade em fazer e agora tem esse apoio. Então, eu diria que a diferença hoje é o aprimoramento, de fato, e a gente tem uma governança melhor do processo. Eu acho que é isso mesmo, Rose. Eu acho que essa governança que a gente fala tanto aqui, né, muitas vezes trazer mais gente para a conversa, mais gente para a mesa, né? Então, por exemplo, só nessa história de construção florestal, a gente já trouxe o BNDES, tem o PPI. A gente, semana passada, fez uma reunião técnica lá com a Secretaria de Meio Ambiente do TCU, né? Então, a gente, por uma questão normativa do PPI, todas as concessões elas passam previamente no TCU, né? E uma das questões que foram levantadas lá pelo tribunal, né, da experiência deles, eles não têm experiência na concessão de florestas, mas na fiscalização dos contratos que estão em andamento. Foi muito disso. Olha, nós aqui temos um diagnóstico já pronto do que tem de falha na execução da fiscalização do contrato. Então, agora, vamos tentar sanar essas dificuldades na partida. Então, acho que é isso que acontece, né? Essa governança, muitas vezes, botar as pessoas na mesa para conversarem, né? E aí, quando a gente bota as pessoas na mesa para conversarem, isso pode parecer que vai deixar o processo mais longo, mas, pelo contrário, a gente acaba agilizando muita coisa, diminuindo dúvida na origem, não no final. Então, eu acho que o que a gente tem para prometer, e eu acho que isso a gente tem conseguido fazer em outros setores que já chegaram aqui há muito tempo no PPI, é que a gente consegue entregar processos melhores. E basicamente porque a gente ouviu mais gente. Basicamente porque a gente abriu o diálogo. Concordo com você sobre essa questão do diálogo mesmo, acho que é o caminho. Mas eu queria saber como é que são feitas as auditorias, né? Então, no curso do contrato, quem é que vai a campo fazer a auditoria dos contratos? Não, essa é uma atribuição do Serviço Florestal, né? Uma das missões, talvez a principal carga de trabalho do Serviço Florestal seja fazer a fiscalização do contrato de concessão.
né? Fora isso, tem, né, acho que tem o trabalho dos outros órgãos, né, a CGU, o TCU, não sei se era nessa linha que você estava perguntando, O próprio Auditoria IBAMA também, né? vocês não o têm. próprio IBAMA e tudo mais. Mas Então, em assim, relação ao Auditoria contrato de Verde. concessão, é a atribuição do Serviço Florestal fazer a questão do contrato de concessão. Agora, isso, obviamente, tem outras dimensões que pode envolver o IBAMA, o ICMBio, O próprio aí TCU. TCU, CGU e tudo mais. Eu diria que essa governança ela é bem complexa. Então, tem as atribuições do serviço florestal, né, na gestão do contrato. E aí, como eu falei, vale a pena dar uma espiadinha nos sistemas que eles usam, porque acho que a principal preocupação é o rastreamento da madeira, o que vai sair de lá. A forma como vai sair, a quantidade, o tempo, e aí eu estou dizendo tecnologia e transparência. Então, além de todos esses mecanismos de controle do poder público, o TCU olhando, o Serviço Florestal olhando, o IBAMA, se tiver crime ambiental, o IBAMA também pode agir, dependendo da área de atuação, tem atuação do ICMBio, mas tem controle social. E hoje a gente tem mecanismos para dar resposta a isso. Quando a gente fala em colocar mais atores na mesa, seja a pandemia ou seja a democratização que a gente tem das redes sociais, a informação chega muito forte. A gente não tem aquilo do passado do demorar muito para receber a informação e aí nem dá tempo mais de agir. Então, acho que é democratizar o acesso à informação para que o controle social possa agir, e a governança é bem complexa na esfera federal. Tem vários atores que podem atuar nessa esfera. Perfeito. Nós temos muitas perguntas e o papo é muito interessante e realmente foi muito prático, muito produtivo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui que está no chat e depois vou passar a palavra à nossa presidente Marina para também fazer, né, um pequeno comentário e agradecer a presença de todos e aos nossos participantes, inclusive a Gláucia. Mas tem aqui, o modelo de reflorestamento associado ao manejo utilizado na Europa poderia ser utilizado no Brasil? As empresas que atualmente dispõem de concessão são todas brasileiras ou tem estrangeiras? Essa das estrangeiras eu vou passar para o Robson, eu confesso que eu não sei. Não, a lei veda a participação de empresas estrangeiras. Perfeito. São empresas nacionais. Tá, em relação à exploração, quando a gente fala em manejo sustentável de floresta pública, o Código Florestal ele vai dispensar daquela reposição da matéria-prima, é um dos dispositivos. Mas como eu falei, a gente não vai sequer falar em reflorestamento porque não é um corte raso, então é a exploração sustentável daquela floresta. Mas a gente tem sim mecanismos de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas também no serviço florestal, e a gente tem trocado figurinha para que alguns fundos que possam aplicar recurso nisso sejam melhor aplicados pelo serviço florestal. A gente faz pontes, o principal talento do PPI, a gente fala que é um hub para reunir vários interlocutores, então a gente faz pontes. E uma das atribuições do serviço florestal é a recuperação de áreas degradadas. Então, acho que esse modelo que está sendo mencionado da Europa pode ser aplicado aqui, sim, em vários blocos de atuação. Perfeito. Marina, a palavra está com você. Nós temos 2 minutos para seguir rigorosamente o nosso horário, né? Isso. Eu acho que a gente tem marcado tanta coisa, mas pelo menos a gente aprendeu a ser pontual nessa pandemia, né? Todos nós estamos mais pontuais, eu tenho observado isso. Tomara que a gente consiga levar esse novo hábito da pontualidade para o que já se chama de novo normal. Eu queria dividir com vocês a minha alegria. Nós tivemos uma média enorme de pessoas nos assistindo, uma média não, uma coisa muito interessante, o número se manteve muito constante, com variações pequenas, mas nós ficamos abaixo de 100 espectadores só no inicinho, tá? Então, para quem é do direito ambiental, sabe que 100 pessoas ouvindo é muita gente, porque nós somos acostumados a falar para pouquíssima gente. Nós somos acostumados a falar para 10, 20 pessoas, e assim, os elogios a vocês, a Robson e Rose, são inúmeros aqui no nosso chat do YouTube. Eu queria agradecer imensamente a presença dos dois, agradecer
ao suporte do Alessandro e da Gláucia, que são dois grandes parceiros. Nós temos um time de parceiros nas comissões seccionais e na Comissão Nacional, e a Gláucia e o Alessandro são parceiros de primeiríssima hora, que fazem com que a gente consiga trabalhar junto. Eu queria agradecer bastante ao PPI, queria fazer um agradecimento muito especial à Berta Gadelha, que é a assessora internacional do PPI, que viabilizou tudo isso, foi diretamente responsável por unir cada um desses elos e viabilizar a realização desse evento, e a do próximo, que já tivemos a oportunidade de falar com o Frederico Munia. Vamos chamá-lo para fazer um evento similar a esse, porque, de fato, com esses números, com os elogios que nós recebemos aqui dos colegas que nos assistem, isso me deixou profundamente feliz e disposta, e eu sei que o Alessandro e a Gláucia também estão dispostos a continuar nos auxiliando, a continuar trabalhando para trazer esclarecimentos, para efetivamente servir a advocacia ambiental, que é o nosso mistério aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer ao pessoal do Conselho Federal da OAB, a equipe da gerência de eventos, na pessoa da Aline Tim, que sem esse pessoal que a gente não vê neste momento, que a gente não encontra, que a gente não toca, mas que sem eles a gente não conseguiria nada. Um abraço a todas e a todos, meu muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço.